Oi, e aí? Pronto para mudar? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é para falar sobre TCC, dicas de como você apresentar o seu TCC sem aquele medo, sem aquele pânico e principalmente evitar o famoso branco na hora da apresentação. TCC é uma das coisas mais solicitadas, tanto na minha página, que é Coach Rosiane Oliveira, lá no Facebook, ou no Instagram, coach.rosiane.oliveira, ou até mesmo em outras formas de comunicação que eu tenho, um grupo no WhatsApp, se você quiser participar, curta a minha página, deixa o seu número lá na página, na mensagem, que eu te incluo no grupo, um grupo muito legal, em que eu tô sempre dando dicas para as pessoas de como falar em público, tirando dúvidas. Às vezes a pessoa vai apresentar um trabalho, um TCC, alguma coisa. Nós estamos sempre trocando lá no grupo. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, deixe o seu telefone lá no inbox da minha página, que eu te incluo. Então, sempre pessoas falando sobre TCC, o medo do TCC, o famoso TCC. E hoje nós vamos falar sobre esse TCC, tá? Dicas de oratória, dicas de apresentação para o TCC. Bom, todos que fazem uma faculdade, para poder pegar o seu canudo, provavelmente terá que apresentar um trabalho de conclusão de curso, o TCC. E muitas pessoas têm medo do TCC. Eu recebo mensagens de pessoas dizendo: Rosiane, eu tô em pânico, eu tô tomando até remédio controlado para poder apresentar o TCC. E isso vai de acordo com o seu medo. Eu não gosto dessa palavra medo, eu gosto da palavra dificuldade. Isso vai de acordo com a sua dificuldade de falar em público. O que eu tenho para te dizer hoje é: a dificuldade, ela pode ser superada. Por isso que eu gosto dessa palavra dificuldade. Porque dificuldade dá um ar de superação. Às vezes você está passando por uma dificuldade e você vai lá e supera aquela dificuldade. O medo já dá um ar de bloqueio, de trauma, de algo muito grave que não, talvez nem seja um dia você consiga passar por aquilo. Então eu não gosto dessa palavra medo, eu gosto da palavra dificuldade. Então, essa dificuldade, o que eu tenho para te dizer é: existe vida após o TCC, ou durante o TCC, durante a apresentação do TCC. Com as técnicas certas de apresentação, você pode sim fazer uma apresentação de TCC muito bacana, louvável, e passar e conseguir o seu canudinho, seu canudo, com mais facilidade, tá legal? Então hoje eu vou dar algumas dicas de como você apresentar o TCC e não ficar em pânico. Isso aí. A primeira dica é: estude muito o seu trabalho. Ninguém conhece melhor o seu trabalho do que você mesmo, não é verdade? Foi você quem fez, foi você quem procurou, foi você quem digitou, foi você que fez as pesquisas, você saiu a campo, se foi necessário, você fez entrevistas. Então, ninguém conhece melhor o seu trabalho do que você. Então, você já tem o conhecimento. Talvez o que falte é você estudar mais aquele trabalho. Leia bastante, releia, grife onde você tem dúvida, grife partes que possam ser perguntadas durante a apresentação, durante, né, o momento que você está falando, que alguma pessoa da banca possa te perguntar. Então, as partes mais importantes, estude bastante, se prepare bastante, né? De preferência, se possível, diante de um espelho ou até mesmo diante de uma câmera, grave você apresentando, né? Faça um cronograma, tipo um passo a passo do que você vai falar, de como você vai falar. Ensaie bastante a sua apresentação, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica é:
sobre os slides. Quando você for fazer os slides, para que a sua apresentação fique o mais clara possível, você precisa fazer slides bem objetivos. Tem gente que quer escrever o trabalho todo nos slides, não dá. Primeiro que isso vai atrapalhar na hora da sua apresentação, porque você vai ter que ficar lendo os slides. Então, ao invés de você falar, você vai ter que ficar lendo. E isso não é uma apresentação, é uma leitura, não é verdade? Então, na hora dos slides, geralmente, uma frase ou um tópico, se for necessário colocar números, tente colocar sempre em gráficos, para que as pessoas que estão assistindo à apresentação consigam ver claramente os números. Um número, tantas pessoas, se você fez alguma pesquisa, então você tente colocar em gráficos, que fica muito mais fácil da pessoa visualizar. Procure colocar também figuras no seu slide, mas figuras que tenham, claro, a ver com o que você está falando, porque muitas pessoas gostam do visual, né, de ver algo nos slides, e isso também fica mais fácil de assimilar o que você está dizendo, né? O que você fala e a pessoa visualiza, então fica mais fácil de assimilar. A terceira dica é a sua postura. Sempre que você for fazer uma apresentação, seja ela do TCC ou qualquer outro tipo de apresentação, você precisa se manter numa postura bem sóbria, harmônica. E tem gente que tem mania de colocar o peso do corpo numa perna só, mão no bolso, mão na cintura ou mãos para trás. Não. A postura ideal é as mãos sempre soltas, de preferência sem estar segurando nada. Pode até segurar um papelzinho com algumas anotações ou até uma caneta, mas se for possível, de preferência, é melhor não segurar nada, tá legal? O ideal é suas mãos estarem soltas, né? Eu preciso andar durante a apresentação? Pode andar, sim, mas passos não muito rápidos, porque isso agita um pouco quem está olhando, mas também passos não muito devagar, porque isso deixa a coisa meio sonolenta, a coisa meio... Então, movimentos harmônicos, nem muito rápido, nem muito devagar. E isso também vale para o tom de voz. Não fale nem muito alto, mas também não fale muito baixo, nem muito rápido, mas também nem muito devagar. Você tem que falar de uma forma que as pessoas prestem atenção e que as pessoas se sintam entusiasmadas. Eu sempre falo isso, quando você for falar, a forma mais legal de se falar é de uma forma que passe entusiasmo para as pessoas, que as pessoas se sintam entusiasmadas ao ouvir aquilo, né? Tem gente que fala com aquela voz assim, porque não sei o que... Não, fale com entusiasmo, com alegria, passe isso na sua voz para as pessoas, tá? E mais uma dica que eu já falei e eu incluo aqui no TCC, que é sobre a sua roupa, né? Então, roupas sóbrias, não coloque roupas muito espalhafatosas que chamem muita atenção, porque a atenção ali é sobre o seu trabalho. Então, a pessoa não tem que prestar atenção em você, a pessoa tem que prestar atenção no que você está dizendo, porque isso vai aumentar a sua credibilidade. E numa apresentação, credibilidade é tudo, porque eu posso falar, e a pessoa pensar assim, olha lá, tá falando aquilo e não acredito em nada, porque você não está passando credibilidade, nem com as suas atitudes, nem com as suas roupas, nem com a sua imagem e principalmente com o que você está falando. Então, credibilidade numa apresentação é tudo. Então, na hora da apresentação do TCC, se preocupe sim com a sua roupa, porque a roupa ajuda a aumentar a sua credibilidade. E a última dica de apresentação de TCC é: antes da apresentação, não fique
tão agitado, principalmente dias antes. Tem gente que fica naquela tensão e não sai, e não dorme, e não come. Não. Tente levar uma vida normal. Claro, se preparando, estudando, se questionando perguntas que possam ser feitas, mas tentando manter a sua mente tranquila, porque isso vai ajudar você na hora da apresentação. Se você já vir se agitando, ansioso, dias antes ou um período antes da apresentação, no dia da apresentação você vai estar muito nervoso, muito ansioso. Então, no dia da apresentação, você tem que estar o mais tranquilo possível, mas isso não tem que ser só no dia, isso tem que vir durante um período antes da apresentação. Então, antes da apresentação, uma semana antes, de alguns dias antes, se reúna com seus amigos, faça coisas que você goste, para você tentar ficar mais calmo e isso não atrapalhar no dia. E no dia, principalmente, se você estiver preparado, se você estiver estudado bastante o seu trabalho, não há necessidade de ficar tão nervoso. Mas você pode falar para mim, Rosiane, eu tenho um pânico de falar em público. Mas se você tiver ensaiado e estudado, o pânico na hora ele vai diminuir, porque você vai se sentir mais seguro. E as pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de errar em público. E quando você está preparado, a tendência é você errar menos, não é verdade? E a última dica, mais umazinha, na hora do branco, isso é uma dica top, ultra mega power importante. E na hora que dá o branco? Muita gente me questiona, nossa, e na hora que dá o branco? Na hora que der o branco, se você estudou bastante o seu trabalho, você sabe do que você está falando, mas às vezes você está tão nervoso, mas tão nervoso, que você esquece. Isso é normal. Na hora que der o branco, você repita a última frase que você falou. Por exemplo, você está falando sobre zona de conforto. Porque a zona de conforto parece ser confortável. Aí você esqueceu. Meu Deus, e agora? Esqueci. O que eu faço? Aí você repete de novo, mas em voz alta, para as pessoas ouvirem. Porque a zona de conforto parece ser tão confortável. Fale devagar, para ver se você vai lembrando. Se você estudou, você sabe. Para ver se você vai lembrando o que falta você falar. Isso é uma técnicazinha, mas muito importante, para te ajudar a disfarçar que deu branco e para te ajudar a lembrar, tentar lembrar aquilo. E mas e se mesmo assim eu não lembrar, meu Deus, o que eu faço? Se mesmo assim você não lembrar, você pula. Por exemplo, porque a zona de conforto parece ser muito confortável, aí você esqueceu. Aí você repete. É como eu estava falando, porque a zona de conforto parece ser tão confortável, né? Aí você vem mas não é confortável. E ali você vai tendo tempo para lembrar o que você tem que falar. Tá legal? A técnica é essa. Falar a última frase, o último tópico, para você ter um certo tempo para você lembrar. Tá legal? Essas são as dicas de hoje aqui do canal. Dificuldade de falar no TCC, como falar com mais desenvoltura na apresentação do TCC. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado bastante. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dica para dar, se você quiser que eu faça algum vídeo sobre algum questionamento, alguma tensão que você tem na hora de falar em público, deixa aqui nos comentários. Rosiane, faz um vídeo sobre tal assunto, porque é a parte que mais pega para mim, que eu vou fazer. Tá legal? A intenção é poder ajudar você a falar em público com mais desenvoltura e naturalidade. E quer saber? Eu confio em você.